Olá, está começando mais um programa Eco-Inteligência. Eu sou a Suzete Zanata. Eu estou aqui com Solange Moreno e com o Donizete Fernandes, que é o nosso convidado de hoje. Ele é diretor da RP8, Comunicação e Marketing e publisher da Revista República. E é sobre a Revista e o Brasil, nosso bate-papo de hoje. Agora com você, Solange. Boa noite, teleinternauta. É um prazer, mais uma vez, estar apresentando o Eco-Inteligência. Como a Suzete falou, nós vamos conversar hoje com o Donizete a respeito da Revista República. Boa noite, Donizete. Obrigado pela sua presença, por esse bate-papo. Boa noite, prazer é meu e muito obrigado aí pelo convite. Vamos falar aí sobre a Revista República e mais o que você perguntar. Tá bom. Antes da gente começar esse bate-papo, que com certeza vai ser muito bom, eu quero dar um recadinho para vocês. Vocês podem assistir o nosso programa acessando o nosso site, que é www.eco-inteligencia.com.br. E para falar conosco também, você pode acessar o menu Contato no próprio site, inclusive para falar com o nosso entrevistado, tá ok? Então vamos lá. Faltava aqui na nossa região do ABCD, RM, né? Isso? ABCD, vai Mauá, Rio Grande da Serra. Bem conhecido como ABC ou Grande ABC. Ou Grande ABC, né? Mas que pega tudo, né? Diadema, né? ABCD. Alguns falam ABCD. RM. Outros falam somente ABC. Isso. Mas no Brasil todo é conhecido como Grande ABC. Isso aí, Grande ABC. Então faltava aqui nessa imensa região nossa uma revista que imprimisse isso, assim, matérias tão importantes, relevantes, sobre tudo que acontece por aqui. E aí veio a Revista República, que tem uma distribuição gratuita e que isso é muito bom para todo mundo daqui. Então eu gostaria que você falasse mais sobre isso, como começou, quanto tempo tem essa iniciativa, qual o retorno que vocês estão tendo dessa revista. Bom, primeiramente eu gostaria de mostrar aqui a capa, provavelmente a capa da Revista República. Essa é a edição número 8, então, portanto, como ela é bimestral, então nós vamos por 18 meses. Essa daqui é a capa da Revista 7, você vê, a gente sempre traz aí temas emblemáticos, falando aqui sobre violência, da matéria de capa, que é No Limite. Então a gente já está no limite mesmo, ninguém suporta. Falando aqui sobre o lixo em debate, assunto que nós sempre falamos muito no nosso programa, né? Então realmente é uma revista rica em informações, que a mídia do Grande ABC às vezes não explora tanto, com profundidade, aquilo que o leitor merece e deve saber. Por exemplo, nós temos matéria aí, como você citou, sobre o lixo orgânico, que está sendo montado lá na prefeitura, na cidade de São Bernardo do Campo, com iniciativa da prefeitura, né, a incineração do lixo orgânico. Ora, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então nós levantamos o tema, procuramos profissionais da área, como por exemplo o professor e doutor Maurício Waldman, vai falar sobre isso, dentre outros ambientalistas, que os países, principalmente os países europeus, que desenvolveram essa técnica de incinerar o lixo orgânico, eles voltaram atrás, depois de algumas décadas, e viram que isso era prejudicial. Então, tomando essa atitude de incinerar o lixo aqui no Grande ABC, ou em qualquer região do Brasil ou do mundo, nós estamos retrocedendo. Ou seja, eles estão avançando lá, porque perceberam que cometeram um erro, porque você vai soltar gás carbônico, você vai poluir o planeta. Nós estamos aí na era da ecologia, temos que salvar o planeta, né? Aí você vai emitir esses gases, incinerando o lixo que não deveria ser incinerado. Então a Revista República fez a matéria com esses especialistas, há saída para isso, para esse lixo orgânico e não ser incinerado, que é um retrocesso na evolução do que aprendemos. Né? Então quer dizer, a revista abordando temas assim que poderia passar desapercebido, aí foi chamada a atenção e
primeiramente através desse veículo que é a Revista República, então já começou uma mudança nisso. Agora, você estava falando aí o retorno nesses 18 meses dos leitores, como que ele se dá, Donizete? Olha, muito gratificante. Primeiro nós temos uma equipe de jornalistas que conhecem o Grande ABC, isso é muito importante. Não adianta você ser apenas um jornalista e não conhecer aquilo que você está escrevendo. Por exemplo, nós fizemos uma matéria sobre a Billings. Então, nosso jornalista, ele, desde criancinha, ele conhece a Billings. Então, é um jornalista formado aqui, que mora aqui, da região, né? Da região, que tem muita bagagem de jornalismo. Então, nós contamos com 5 profissionais que escrevem. Nós temos a nossa editora-chefe, que é a Tuga Martins, tem 30 anos de jornalismo, que conhece o ABC, conhece a política, a cultura do povo do ABC. Nós temos um excelente fotógrafo, excelente diagramadora. Então nós procuramos fazer uma revista, não só com um conteúdo bem recheado de boas informações, mas assim, um gráfico muito boa, contando com fotos e todas as imagens. A revista é muito bonita, né? Assim, tem umas imagens da capa. A gente percebe a qualidade, é muito bonita mesmo, assim, além do conteúdo, ela tem essa beleza, essa coisa da estética, né? Não sei se é essa palavra que usa estética, mas assim, ela é muito bonita. Ela é bem muito diagramada. Isso, ela é muito gostosa de ver, né? E aí, despertar mesmo interesse para a leitura, né? E não adianta, é como uma pessoa, não adianta ser só bonito. Sim. Né? Tem que ter um conteúdo, né? Mas ser bonito também é importante no caso da revista. É bonito, né? Como é gostoso morar numa casa bonita, né? Quem não gosta? Claro. Mas lá dentro tem que ter um lar, não é? Então é mais ou menos isso. A gente, dentro da Revista República, a gente criou um lar. E essa revista, como você perguntou, como está sendo a aceitação, nós nos surpreendemos com a edição 00, que começou há 18 meses atrás. Foram muitos e-mails, telefonemas perguntando quando sairia a próxima, e até hoje a gente recebe telefonemas e e-mail parabenizando. Então, às vezes a gente coloca lá a carta do leitor, porque é uma forma de retribuir o leitor os elogios que eles fazem pela revista. Então a gente coloca a carta do leitor e imprime lá o e-mail que ele nos mandou. E a distribuição dessa revista? Onde ela está sendo distribuída? Ela tem uma distribuição gratuita? Em que pontos? Olha, para responder essa pergunta, eu tenho que primeiro falar para você como originou a revista. A revista originou da seguinte forma. Eu vi esses trabalhadores da metalúrgicas, que tem a maior renda per capita do país, que é o ABC, né? O ABC. O grande ABC, que oscila entre o terceiro e o quarto maior mercado consumidor do país, graças à indústria metalúrgica, as montadoras, só perde somente para o Rio, São Paulo e Belo Horizonte, às vezes. Às vezes está na frente de Belo Horizonte, às vezes não. Então, eu estive num sindicato, eu vi um panfleto lá, um jornal, um pequeno jornal lá, com fotos não coloridas, né? E com algumas matérias só. Então eu peguei aquele jornal e fiquei pensando. O jornal estava ali no canto, jogado. Aí eu pensei, se estas informações estivessem impressas numa boa revista, com certeza o associado desse sindicato, ele não deixaria esse jornal aí, ele levaria para casa, para a esposa ler, para os filhos lerem, e para ele continuar lendo lá. Aí que nasceu a ideia, e eu criei o projeto, e apresentei para o presidente, o Cícero Martinha, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Apresentei para ele o projeto de fazer uma revista, onde nós criaríamos cadernos de saúde, economia, entretenimento, esporte, enfim, tudo que tem numa revista pertinente a vários assuntos. E nós fizemos essa parceria, ele gostou do projeto, e as notícias que saíram no jornal, a gente começou a trabalhar mais essas notícias e levar outras informações. Por exemplo, a mulher do metalúrgico, ela não ia se interessar pelo jornal, simplesmente pelo jornal que só falava da PLR, falava sobre a greve, falava sobre aquilo. Então nós criamos caderno de moda, beleza,
Então fala muito, tem matérias que falam de lipoaspiração, que falam de plástica, de moda. Bom, então ele leva a revista para casa, o trabalhador lá da metalúrgica, ganha uns pontinhos com a esposa. Com os filhos. E o mais importante, ele se informa. Isso é ótimo. Isso que é o gancho da coisa. Ele se informa. Ele passa a ser um cidadão mais bem informado, mais bem preparado no seu trabalho, entendeu? Então eu gostaria até de agradecer o presidente do sindicato que apostou, e toda a diretoria, né, que apostou nisso. Então, respondendo a sua pergunta sobre a distribuição, eu teria que explicar isso antes, no nascimento da revista. Então, quando a revista é impressa e chega da gráfica, ela vai uma boa quantidade para o sindicato dos metalúrgicos, 90%, que vai fazer a distribuição. Cada diretor do sindicato, por exemplo, o diretor da Magnete Marelli, ele pega uma quantidade de revista, vai lá e entrega para os associados do sindicato dentro da Magnete Marelli. E assim já foi distribuído na GM, já foi distribuído na Ford, mas a maioria aqui nas metalúrgicas de Santo André e Mauá. Né? Mas não por isso que Volkswagen deixou de receber, recebe, a Ford, entendeu? E eles gostam de ler, eles começam, a gente procura pegar os personagens, na linguagem jornalística a gente fala persona, né? Então, quando vai pegar um personagem para falar sobre, por exemplo, alguém que deixou o alcoolismo, exatamente, então a gente pega um metalúrgico como personagem. Né? Nós fizemos uma matéria muito bonita pro Dia das Mães, então nós queríamos um pai que era mãe, sabe? Que a mulher abandonou, que a mulher faleceu, enfim, que ele mora só com os filhos. Então nós procuramos um metalúrgico que cuidava, que era pai e mãe ao mesmo tempo. Que legal, entendeu? bacana. Então essa classe desse metalúrgico, ele é a classe C emergente. Né? Muita gente ignora o poder, pensa que tem alguns clientes que a gente vai para tentar colocar algum anúncio, porque a revista tem um custo e tal, fala, metalúrgico, imagina um sujeito cheio de graça, de graxa, sujo, né? Mas é cheio de graça também, porque eles são gente boníssimas. Então, esses empresários que pensam dessa forma, eles estão com a mentalidade de empresário ultrapassada, porque eles não percebem que a classe metalúrgica, ela mudou e muito. É porque o poder de aquisição, aí nós iríamos falar disso também, né? O poder de aquisição dessa classe emergente, dessa classe C, eles movimentam muito, né? O mercado todo, o consumo, né? De tudo. O empresário hoje, que não ficar de olho na classe C emergente, é fadado à falência. Porque eu digo para você hoje, qual é a faixa salarial de um metalúrgico? Tem metalúrgico que ganha muito mais do que um médico, do que um dentista, do que um advogado. Eu sei disso. Então, é isso mesmo. Este metalúrgico, hoje, ele se veste melhor, ele se locomove melhor, tem um carro melhor, ele viaja mais, ele frequenta restaurantes, pizzarias, entendeu? Ele faz viagem de avião. Quando você vê esse boom aí que o aeroporto está cheio, né? Porque essa classe emergente começou a viajar mais, começou a consumir mais. Você vai em restaurantes, churrascarias, você vê lá essas pessoas. Então, e eles tiveram, além de tudo, que se profissionalizar mais, fazer mais cursos. Ou seja, eles se desenvolveram mais, como pessoa e como profissional. E eles têm que ser respeitados por isso. Então essa classe C emergente que está aí, se ela é ignorada pela sociedade, pelos chamados elite, né, é um grande erro. Eu lamento que é um grande erro, porque é uma classe trabalhadora que consome, que sabe se comunicar, sabe ver notícia, que se informa, que compra TV de plasma de 50 polegadas, que compra carro zero, que compra imobilia a casa. É a classe que está sustentando o país. Eles produzem e consomem. É isso mesmo.
É isso mesmo. Agora, voltando um pouquinho das matérias, você falou nós falamos do lixo, e tem uma matéria muito interessante também sobre a chácara baronesa. A chácara, né? Baronesa? Isso, queria que você falasse pra gente um pouquinho dessa matéria, que é muito interessante também. Saiu na edição passada, inclusive aqui está No Limite, que é uma matéria que eu falei agora há pouco, é matéria de capa, sempre tem uma matéria de capa. Essa chácara da Baronesa, se você, internauta, consegue ver aqui, é o portão de entrada, que tem aí umas roupas penduradas. Por quê? Essa chácara da Baronesa são vários hectares que estava por décadas abandonada pelo governo do estado, que é um dever do governo do estado, junto com os municípios. E ela fica na divisa de Santo André e São Bernardo do Campo. Bom, aí deve dar aquela confusão entre você que tem que cuidar, cada município, um joga para o outro, de quem tem que cuidar. É mais ou menos isso. Agora o governo do estado, a gente sente muito orgulho disso, porque isso não estava saindo em nenhuma mídia. Por isso que você falou muito bem no início aí, que faltava realmente uma revista que levantasse essas questões. Essas questões. Então nós fomos a fundo, nós fomos até obrigados a fazer 2 matérias consecutivas sobre a chácara baronesa pela repercussão que teve a primeira matéria. Tá. Quando saiu a primeira matéria da chácara baronesa, alguns políticos eles começaram a tomar alguma decisão sobre isso. Né? Então até veio um deputado lá com uma equipe olhar, mas o melhor trabalho político que está sendo feito e foi convocado o nosso vereador aqui de Santo André, o Eduardo Leite, que está aqui na matéria. O Eduardo Leite, ele convidou tanto políticos que podem fazer alguma coisa lá da cidade de São Bernardo, convidou de São Paulo e abriu uma sessão especial aqui na Câmara Municipal de Santo André, para cuidar da chácara da Baronesa. E é interessante que esse nome é Chácara da Baronesa, né? Antigamente, os empresários lá de São Paulo, que era São Bernardo da Borda do Campo, tinha muitas chácaras, ainda hoje existe muitos ali no Riacho Grande e tal, né? E existia uma baronesa, que a família dela tinha uma tecelagem lá em São Paulo, deve ser por volta ali do Brás, Palmetia, então era uma tecelagem muito grande. Então, e esses empresários passavam os finais de semana, os feriados prolongados, numa casa de campo, uma chácara. Que era essa. Que cada um tinha a sua chácara. Uns tinham chácara em Ribeirão Pires, outros em São Bernardo, né, até em Santo André. E essa chácara era dessa baronesa. E era uma baronesa elegante e tal. E todo mundo começou, quando ela chegava, né? Aí todo mundo falava, a baronesa chegou na chácara. E ficou como chácara da baronesa. E ainda existe a construção, essa casa, existe ainda o prédio, a casa construída lá? Ou hoje só temos a área verde? Não, existe ainda a casa lá, que está totalmente assim, quase que em ruínas. Poderia ser um patrimônio tombado, né? Mas ele é um patrimônio tombado, mas falta vontade política. O primeiro político que eu vi a dar um passo para consertar isso é o vereador Eduardo Leite, que ele convocou uma sessão especial na Câmara, exclusivamente para cuidar do rumo, né, do futuro da chácara do Baronesa. O ideal, o que pretende dizer ali é se tornar um parque e nunca acabar com esse parque, ficar para nós, para os nossos descendentes que vêm. Porque é uma área verde bem grande, né? São muitos hectares. Aqui dá para ver a entrada, né? E aqui, na matéria anterior, que nós temos anterior a essa, mas é aqui, ó, se a câmera puder localizar aqui, ó, essa mata verde. Mas vocês podem entrar no Google e digitar Chácara da Baronesa. Aí você vai ver aquele pulmão verde que tem entre, como eu já disse, entre Santo André e São Bernardo. E dá uma pena, para quem gosta de natureza, que gosta de árvores, né, principalmente dentro da cidade, nós poderíamos muito bem ter o nosso Parque Ibirapuera, sendo essa Chácara da Baronesa. E uma localização, né?
bem aí naquela divisa ali, que tanta coisa poderia ser feita de bom para todo mundo, né? Para os está sendo invadido, pessoas fazendo barracos para morar, sabe? Está depredando, derrubando árvores. Então é uma pena muito grande. É uma pena mesmo, mas que bacana então que a revista está levantando essas questões que são muito importantes, né? E que não tinha mesmo uma mídia que falasse tanto disso, de todos os... que fosse atrás dessas questões que não aparecem, né? Que são importantes e não aparecem, né? É bem... você como um profissional da mídia, como é que você está vendo aí tudo que está acontecendo pelo nosso Brasil, essas manifestações, aqui no ABC, como isso aconteceu aqui, esse reflexo, como está acontecendo precisamente em Santo André, em toda a região aqui, o que você acha disso tudo, Donizete? Como que você está vendo esse momento aí? Olha, vejo isso da seguinte forma. Sabe aquela mulher que apanha do marido? Aí chega por anos, chega uma hora que ela não aguenta mais. É exatamente isso que eu vejo, é assim que eu vejo essas manifestações. O povo brasileiro, desde a época de Dom João VI, ele vem apanhando, calado. Aí chegou uma hora, fazendo uma analogia a essa mulher que apanhou a vida toda do marido, uma hora ela explodiu. Ela saiu gritando pela rua e pedindo socorro. Eu vejo dessa forma. Nós apanhamos tanto, sofremos tanto com impostos altíssimos, né? Um dos maiores impostos do mundo, né? Nós sofremos com falta de hospitais, leitos em hospitais de saúde. Você vê aí, tem pacientes com macas em corredores. Isso aí é de doer. É uma imagem que a gente vê quase todo dia. Agora você vê, primeiro você tem os impostos altíssimos, né? Depois você vê que incoerência, altíssimos impostos e saúde, faltando saúde. Né? Então, porque os impostos estão altos? Era para ser usado por isso, né? Urbanização, ou locomoção, melhor dizendo, urbana. Nós temos ônibus lotados, trens e metrôs insuficientes, precários, né? Nós temos as rodovias, as que são razoáveis, um pedágio altíssimo, né? A pedágio é um absurdo. Nós que a gente paga todos aqueles outros impostos ligados a carro, né? O PVA. Que já vem embutido na gasolina. Quando você enche o tanque, você já tem ali uma taxa para você... É imposto em cima de imposto. Imposto em cima de imposto. E depois tem a educação, né? Creches. A mulher precisa trabalhar, não tem creche para deixar as crianças, né? Para você conseguir alguém que não consegue pagar uma faculdade, para entrar numa faculdade, aquele sacrifício. Quando consegue entrar, não consegue um trabalho, porque tem que estudar muito, ralar muito. Então o povo, isso tudo foi vindo, foi juntando por muito tempo. Aí chegou uma hora que o povo explodiu. E eu fico tão admirado que quem explodiu foi os jovens, que apanharam pouco ainda, fazendo a analogia lá da mulher. Então, mas... E nós, né, na nossa faixa etária, e os mais velhos que nós, esses que apanharam mais, que sofrem mais... Não tomaram iniciativa, Não tomaram iniciativa. A iniciativa partiu dos estudantes, dos mais jovens, é mais verdade. jovens. Então, eu acho isso uma coisa fantástica. Eu acho isso como alguém que comprou uma casa e vai morar pela primeira vez e fala assim, eu vou reformar toda porque eu quero passar muitos anos aqui. Então é assim que eu vejo. E eu parabenizo, eu acompanhei pela TV, pela mídia, jornal, internet, tudo mais que eu podia ver, eu me sentia cada vez mais brasileiro e pulsionando. Tem uma funcionária nossa que falou, olha, eu vou na passeata hoje na Paulista. Aí eu fiquei um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo feliz. Ela tem 23 anos de idade.
Aí aqui a nossa diagramadora, a Maísa, um abraço para você. Ela e os amigos foram. Eu achei assim fantástico. Gostaria também de ter ido, mas não foi possível. Então, raciocina. Você que está assistindo o programa e você que está me entrevistando. Por que os jovens que apanharam um pouco, que estão vendo esse país corrupto, eles tomaram a iniciativa, sendo, né? Eu acho que essa é a coisa da tolerância, né? Eu acho que tem uma coisa, essa geração dos mais jovens, né? Eles que estão mais conectados com todas as informações e toda a tecnologia, que a moçada está muito hoje, né? Até a criança já está muito ligada a tudo. Isso, de uma certa forma, também acelera as coisas. E a tolerância, eu acredito que a tolerância do jovem ela é muito menor que a nossa, que já estamos na faixa dos 40, dos 50, entendeu? Então eu acho que é muito menor mesmo. E o que aconteceu, eu vejo assim, o que aconteceu com essa moçada a gota d'água foi lá, vamos dizer, os 20 centavos, mas o que isso desencadeou e a importância disso, que foi o jovem que fez, fomos nós, né, os mais velhos e tal, essa outra geração que vem aí apanhando, né? E aí eu acredito que assim, mais o tamanho da importância desse movimento, porque eles desencadearam para os outros, né? E para o país todo. Para o país todo, para todas as categorias, né? E se estendeu pelo exterior. Para tudo. Então foi lindo. Os brasileiros que moram lá. Isso já entrou para a história, né? Já. Eu acho que foi bem dito a frase que eles disseram que o gigante acordou. Isso é verdade. E não tem mais retrocesso. Sabe? Eu nunca vi os políticos trabalharem tanto como eles estão trabalhando. Ficaram a semana passada até 2 horas da manhã aprovando projetos, em cima de projetos que estavam engavetados. Mas tá certo, que era a obrigação deles trabalhar. Então, mas assim, nós sempre votamos neles e os colocamos lá para eles fazerem isso. E eles nunca fizeram, ou seja, nunca trabalharam. Então agora eles têm que trabalhar, né? Eles vão ter que fazer alguma coisa. E assim, a água está batendo ali, né? É a chamada democracia delegada. O que é uma democracia delegada? Você pega, elege alguém para ir lá falar e fazer por você. Então você delegou esse vereador, esse prefeito, esse deputado, esse senador, esse presidente, no caso essa presidenta. Você delegou. Né? Aí você cruza os braços, vai assistir sua TV, vai cuidar do seu trabalho, você, eu digo todos nós. Entendeu? E a democracia não é bem assim. Você não pode dar um cheque em branco e ficar olhando, você tem que ver o valor que vai ser preenchido, esse cheque. E essa garotada, eu acho assim que, como você disse, é um marco, porque começou aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, por causa de 20 centavos, depois foi se estendendo, olha, não é só por causa de 20 centavos, porque foi feita uma conta, que 20 centavos vezes X milhões de passageiros por dia, quanto que esses empresários não iriam ganhar? Isso ligado diretamente com a qualidade do serviço, que é péssimo, né? Lógico. O serviço prestado é ruim demais, né? É ruim, parece que está carregando um cavalo. Então, assim, tudo isso que gerou esse movimento todo, né? E quando você estava citando cada categoria aí, uma coisa que eu acompanho muito, porque também sou da área e tal, a área da educação, né? Sim. Os professores todos que é meio efeito dominó, né? Se você não investe na educação, no professor, você vai ter que formação das crianças, dos jovens. Então, você vai tendo cada vez pessoas menos informadas, com menos formação, porque os professores não estão tendo condições de reciclar, de estudar mais. Nem de se sustentar. Não, de se sustentar, exatamente. Agora, você veja lá no Japão, o professor é o único que não se curva, por tradição, diante do imperador. É o único ser, o único profissional que não se curva diante de um imperador. Isso é tradição. Você sabe por quê? Porque lá eles dizem que sem professor não há imperador. Sim. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Agora, voltando a essas manifestações, o que mais me chamou a atenção, muita coisa me chamou a atenção, foi a favela da Rocinha. Quando eles estavam indignados, que eles estavam
vivendo lá com esgoto a céu aberto. E o governador de lá estava fazendo como chama aquelas cadeirinhas que você vai, que sobe lá? Teleférico para turista. Uhum. Aí quando eles viram essa revolução, vamos dizer, essa passeata, cobrando, movimentação, eles lá da Rocinha se reuniram com o Morro do Alemão, né, para reivindicar coisas lá, e um pai de família falou lá da favela da Rocinha, eles estão fazendo esse teleférico para turista, mas não estão vendo que minha filha, para ir para a escola, ela tem que pisar nesse esgoto. Quer dizer, eles estão olhando para cima, vendo aquilo para o turista, né, para arrecadar, trazer, mas não está olhando para o chão, que é o morador dali, que é o carioca. Então eu achei fantástico eles verem todo o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas fazendo isso, e a favela da Rocinha falou, peraí, nós também temos reivindicação aqui. Aí depois o outro lá no outro estado, peraí, nós temos essa reivindicação aqui. Aí vieram as enfermeiras, né, cobrar, aí toda a sociedade que tinha aquilo engasgado, que tinha apanhado bastante, aí começou a reivindicar aquilo que lhe faltava. Então isso vai ficar para a história e eu estou muito contente de estar presenciando isso. Eu também, acho incrível estar presenciando isso. E aí desperta da força, né? Da força que todo mundo junto tem. Né? Dessa força de falar mesmo, né? De se colocar. Da força de se colocar. Conseguimos muitas coisas e vamos conseguir com essas manifestações, conseguimos muitas coisas e vamos conseguir muito mais ainda. Porque eu acho que esses jovens, eles não vão parar por aí. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso isso. Eu nunca vi o Congresso trabalhar tanto. Espera até 2 horas da manhã, eu já disse aqui, aprovando leis que estavam lá na gaveta, que eles são pagos para fazer, para aprovar as leis, para criar as leis. Eles são pagos para isso. Então os jovens entraram no Senado e falaram, trabalhem. Então, e eles tiraram as leis da gaveta e trabalharam até 2 horas da manhã. Eu li uma matéria referente ao governo do Rio Grande do Norte. As professoras de Juazeiro, elas tinham 40% de uma bonificação, que chegava naquele salário que é muito pequeno. E ele havia tirado essa bonificação dos 40%. E eu vi uma reportagem, uma matéria pela internet, a professora chorando, assim, porque sem aqueles 40%, realmente ela não ia conseguir fazer a despesa do mês com o que ela ganharia. E aí eles se movimentaram de acordo com tudo que está acontecendo, e aí ele voltou atrás. Isso então, chama sinergia. É muito, esse movimento, ele respingou em todo lugar, né? Todo. E isso é maravilhoso, muito bom mesmo. Muito, muito. Isso aí fica um exemplo, sabe? Que nós não devemos ficar calados em nenhum momento. Nem quando a gente é enganado, ou tentam nos enganar com a telefonia, a TV a cabo, um banco que cobrou uma taxa indevida. Nós, individual, como individual, é verdade. Nós devemos reclamar pelos nossos direitos. Mesmo ir que seja atrás, pequeno, né? Nem que seja 20 centavos. Isso que quando as pessoas falam. Fala pro banco, fala, eu estou sem tempo, não dá para eu ir, só 20 centavos, só 10 centavos, R$1 do extrato, não é assim. O banco vai pegar R$1 de todos, entendeu? E vai ficar cada vez mais rico. Então, e tem uma coisa interessante que assim, essa coisa dos direitos, os pequenos, né, até nas pequenas coisas. Um exemplo da fila de banco, porque tem um tempo para você ficar numa fila, você não pode ficar muito tempo. Respeita, né? Então, mas eu presenciei uma situação, chegou uma moça no banco, eu estava no banco, e ela viu a fila grande, eles dão um papel assim para ela ser a última. Então, tem um tempo para ela chegar, acho que é 20 minutos, não sei. 10 minutos. 10 minutos, para ela ser atendida. Sim. Né? Então, ela era a última. Quando ela se dirigiu ao caixa e ela pediu, imediatamente a gerência do banco colocou outros caixas, tirou outros funcionários que estavam fazendo outros serviços e colocou no caixa para atender. Porque ela reclamou. Porque ela reclamou e ela pegou aquele papel, eles dão um papel, uma coisa. Então, assim, eu vou dizer, os pequenos direitos, mas assim, são direitos que nós temos. Sim. E que aí, assim, porque senão você fica
Por quê? O banco como uma instituição, e aí vai fazer o quê? Desloca os funcionários que seriam dos caixas para ficar vendendo papel, para o banco ganhar mais, porque vai vender lá papel. Vendendo produtos. Vendendo produtos do banco, vendendo papel. E você tem 5, 6 guichês com 3 atendendo, 3 ou 2 caixas atendendo, sendo que deveria ter os 6 ali atendendo, que aí não teria aquela fila imensa. Então, foi muito incrível isso, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, é isso mesmo, são esses pequenos detalhes, as pequenas situações do nosso cotidiano que dá essa diferença no todo, né? Tem uma lei, que não é muito antiga, que você tem o direito de visitar a cozinha do restaurante onde você vai comer. Você já visitou o restaurante? Não, nunca então, visitei. Você que está assistindo já visitou? Eu digo para você que eu já. Eu não visitei, mas depois que aconteceu essa lei, tem alguns estabelecimentos que eu já vi, assim, visite nossa cozinha, né? Mas vai lá. Já colocaram assim, visite nossa cozinha. Mas vai lá, visita a cozinha, veja se está de acordo, sabe? São pequenas coisas. Às vezes você compra uma blusa, ela está com um defeitinho, depois eu troco, mas o prazo é 30 dias, sei lá, 20 dias, você acaba não trocando, sabe? Quem faz o Robert Kennedy, ele falou uma frase fantástica. Ele disse, foi Robert ou John? Foi John. John Kennedy disse, não pergunte, né? Você sabe dessa frase, né? Não pergunte o que o seu país possa fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Entendeu? E é justamente isso que nós devemos fazer. O que nós podemos fazer pelo nosso país? Não ficar esperando o que o país vai fazer por mim. O país somos nós. Então sou eu que não vou jogar o papel na rua, uma garrafa PET na rua, como muitos fazem. É eu que tenho que não fazer isso. Não o meu país pegar a garrafa PET que eu joguei. Entendeu? Então quando eu vejo essas enchentes, aqueles carros flutuando, não dá para ir, eu não fico com muita pena se eu vejo isso na televisão. Porque eu falo assim, 80% dos carros que estão ali, eles jogam bitucas de cigarro, latinha de refrigerante, de material de toda ordem, pela janela. Aí, que estupidez. Ele entupiu os bueiros. E ele está pagando por isso naquela enchente. A gente esbarra na questão da cidadania, né? E assim, para a gente fechar, porque o nosso tempo está terminando, eu vi uma frase assim, todo mundo fala, né, que planeta, vamos cuidar do planeta, que planeta você vai deixar para o seu filho, para o seu neto, para as próximas gerações. E aí eu vi uma frase na contramão disso assim, e que ser humano você vai deixar para o planeta, né? Qual o tipo de ser humano que você vai deixar para o planeta? Se você deixar um ser humano bom... Então, como você vai educar o seu filho, né? Como é que você... o que você vai passar de valor para o seu filho, né? Quanto à cidadania toda, para ficar nesse planeta, para habitar esse planeta, né? Qual a qualidade do ser humano que nós vamos deixar para habitar, né? O planeta. Então é bem interessante essa via de duas mãos de estar pensando, né? Nisso, que nós temos a nossa parcela em tudo que acontece, né? Eu acho que participação em tudo. Eu acho que o amor, você amando o próximo, amando o planeta, aí fica tudo bem. Bom, agora eu gostaria então, nós estamos chegando no final desse bate-papo gostoso aqui com a Donizete, da revista República. Você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer a respeito dessa revista maravilhosa, alguma coisinha para falar para os nossos internautas? Olha, se vocês tiverem boas sugestões de pautas, vocês podem, ou se vocês quiserem um exemplar da revista República, vocês podem mandar um e-mail para contato@revistarepublica.com.br. Vou repetir, contato@revistarepublica.com.br. Nós teremos muito prazer em responder o seu e-mail, encaminhar para você ou dizer aonde você pode retirar um exemplar da revista República. Bacana. Então, se o nosso teleinternauta tiver alguma coisa também que ele gostaria que fosse feita uma matéria, ou que se vocês fossem verificar, aí pode entrar em contato pelo e-mail, né? E vocês têm site também, Donizete? Nosso site está em reengenharia, mas todas as capas da revista estão lá e você pode ser folheada todas as edições.
O site é revistarepublica.com.br. Muito fácil. revistarepublica.com.br. Muito bom. Então, é isso, quero agradecer, foi ótima a conversa, muito boa mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, estou às ordens para quando precisarem. Obrigado aí por ter nos assistido e um abraço a todos, um abraço a você. Obrigada. E agora, para a gente encerrar, eu vou deixar os nossos contatos aqui. Você pode assistir esse e os outros programas, né, Ecointeligência, acessando www.eco-inteligência.com.br. E se você desejar falar conosco, então você acessa o menu no contato do próprio site. E também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Ecointeligência. Lá você também pode deixar suas perguntas, comentários, falar com a gente, dar sugestões e solicitar, solicite também a sua participação no nosso grupo. Se você não faz parte dele, solicita a sua participação, tá ok? Então esse é mais um canal de comunicação com o nosso projeto. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Donizete, fiquei encantada com a revista. Agradecer a você, teleinternauta, que nos acompanha, a Suzete, a nossa produtora. Um grande abraço e um beijão para todo mundo. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.